Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pela tua fidelidade e por nos permitir estar aqui diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando agora. Nós sabemos que não é por acaso que estamos aqui. Fomos conduzidos pelo Teu Espírito para esse momento de aprendizado, para esse momento de edificação. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e poderosa. Ela transforma, ela fortalece, ela renova a nossa fé. Por isso, abrimos o nosso coração e te pedimos, fala conosco. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós agora, trazendo clareza, revelação e entendimento. Que não seja mais apenas um vídeo, um conteúdo transmitido, mas que seja uma experiência real contigo. Tira de nós, ó Pai, toda distração, toda resistência, todo medo, toda incredulidade e dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz. Que nesse momento, enquanto nós estamos meditando sobre o milagre que o Senhor operou ali nas muralhas de Jericó, que durante esse tempo a nossa fé seja renovada e aquilo que parece impossível aos olhos humanos comece a ruir diante do Teu poder. Espírito Santo, nos conduza agora. Que essa palavra venha glorificar o Teu nome e que ela possa gerar frutos em nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade e oramos a Ti confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o terceiro vídeo de uma série de mensagens que eu estou postando nesta semana, chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link com a playlist completa para você assistir desde o começo. Amém? Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like faz toda a diferença. Quando um vídeo recebe muitos likes, o YouTube entrega ele para mais pessoas. O YouTube sugere esse conteúdo para outras pessoas. Então eu conto com a sua ajuda para que essa palavra de fé seja espalhada para todas as pessoas. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries e fazer parte dessa grande comunidade de fé que cresce a cada dia mais. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando vídeos diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar esse ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem vídeos exclusivos para os membros do canal. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique
poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Inclusive, aqui na aba Comunidade do YouTube, se você entrar no canal Minuto com Deus e for lá na aba Comunidade, tem um presente para os membros do canal. Eu coloquei ali, eu disponibilizei ali o livro Recomece a Viver, para você que é membro do canal. Amém? Um livro com mensagens tremendas, mensagens maravilhosas. Para você que não é membro do canal e não pode, por algum motivo, se tornar membro, mas quer adquirir esse livro, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. São 365 mensagens que vão transformar a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Quem nunca se deparou com uma muralha? E eu não estou falando aqui de uma muralha formada por tijolos, mas, no sentido figurado, uma muralha de problemas, uma muralha de medos, de bloqueios emocionais ou espirituais que parecem intransponíveis. Para o povo de Israel, Jericó era uma dessas muralhas, literalmente falando e simbolicamente falando. Porque para Israel, conquistar Jericó era o primeiro passo para que eles começassem a tomar posse da terra prometida. Mas entre a promessa e a posse havia um obstáculo. E eu sei que a mesma coisa pode estar acontecendo na sua vida. Há uma promessa, mas também há uma muralha no caminho. Eu quero ler com você o texto de Josué, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. E depois eu vou finalizar lendo o versículo 20. Josué, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Repare que eram instruções muito específicas que Deus estava dando a Josué. E no verso 20, nós vemos a concretização dessa grande conquista. Diz assim: então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Louvado seja o nome do Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor derrube as muralhas que têm te impedido de avançar. Amém? Sejam elas ligadas a quaisquer áreas da sua vida. Eu vou orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: as muralhas vão cair. Apenas isso. As muralhas vão cair. Amém? Coloque isso aqui pela fé, com convicção. Irmãos,
Jericó era uma cidade fortificada, típica das culturas cananeias, com muralhas duplas, largas e altas, projetadas para resistir a longos cercos. Aos olhos humanos, era impossível derrubar uma muralha daquelas apenas com gritos. A estratégia dada por Deus a Josué contrariava toda a lógica militar. Marchar em silêncio durante 6 dias e no 7º dia gritar. Essa era a estratégia dada por Deus. Essa instrução tinha um caráter cerimonial e espiritual, demonstrando que a vitória seria obra de Deus e não do braço humano. A presença da arca durante essa marcha que eles fizeram simbolizava a liderança de Deus na batalha. E a obediência do povo foi uma atitude de fé, uma fé provada com ações. A queda de Jericó não foi produto de uma força militar, mas de uma fé obediente. Josué e o povo não questionaram a ordem estranha, incomum de Deus. Eles apenas obedeceram e Deus agiu. O texto diz que eles tiveram que ficar em silêncio durante 6 dias. Imagina isso, irmãos. Certamente, esse silêncio, essa ausência de comunicação, foi para aquele povo um exercício de confiança e de reverência. Gritar antes do tempo seria agir na carne. Manter-se em silêncio foi uma prova de domínio próprio e de obediência a Deus. Como que nós podemos aplicar os princípios contidos aqui nesse milagre na nossa vida? Porque o objetivo dessa série de mensagens não é apenas conhecer os milagres, mas trazê-los para a nossa realidade e assim podermos experimentar verdadeiros milagres também da parte de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a obediência precede o milagre. Josué não tentou adaptar o plano de Deus. A obediência, mesmo quando nós não estamos entendendo, libera o agir de Deus. Segunda coisa, nem toda batalha é vencida pela força. Eu vou repetir, nem toda batalha é vencida pela força. Deus quis mostrar que as muralhas cairiam pelo poder da fé e não pela espada. Às vezes nós queremos lutar com armas humanas, mas o que Deus espera é o silêncio, é a paciência, é a perseverança. Terceira coisa, a vitória exige perseverança. Durante 6 dias não aconteceu nada. Às vezes, o milagre não vai acontecer no primeiro passo, mas depois de uma caminhada, de um tempo de perseverança. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. E a última coisa que eu quero extrair aqui, nesse breve estudo, o grito de fé rompe as resistências. No momento certo, o clamor de fé destruiu aquilo que parecia inabalável. A sua voz, em concordância com a instrução de Deus, tem poder. Quando você obedece ao Senhor, Deus vai agir no tempo dele. A sua voz, em concordância com a vontade de Deus, com a instrução de Deus, tem poder no mundo espiritual. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Tem muralhas na sua vida
que não vão cair pela força, mas sim pela fé e pela obediência. Não pare de marchar, não desista. Mesmo que pareça sem sentido aquilo que você está fazendo, mesmo que pareça repetitivo, imagine o povo durante 6 dias marchando, uma vez por dia, eu sei, mas durante 6 dias, em silêncio. Mesmo que pareça sem sentido, siga a orientação de Deus. Mesmo que a muralha ainda esteja de pé, continue seguindo a voz do Espírito Santo. No tempo certo, as muralhas vão cair. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Pode ser o seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, alguém que você conhece que está passando por um tempo difícil, um tempo de crise, alguém da sua família, ou coloque o seu próprio nome. Talvez você esteja diante de batalhas, diante de muralhas intransponíveis, mas você serve a um Deus de milagres. É isso que nós estamos aprendendo aqui durante essa semana. Não há nada impossível para Deus. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Reconhecemos que não há muralhas altas demais, nem obstáculos firmes demais diante do Teu poder. O Senhor conhece, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. O Senhor sabe as muralhas que foram erguidas em suas vidas. As muralhas do medo, da dúvida, muralhas das dívidas, das enfermidades, de relacionamentos que foram rompidos, de situações que ocorreram no passado e que foram mal resolvidas. Mas nós queremos te pedir pela fé, que assim como em Jericó, o Senhor nos ensine a obedecer, mesmo sem compreender, a caminhar mesmo sem ver mudança e a confiar, mesmo quando o silêncio parece longo. Capacita-nos a perseverar. Dá-nos fé, ó Pai, para continuar marchando. Ajuda-nos a discernir o Teu tempo, a ouvir a Tua instrução e a confiar que o Teu poder vai se manifestar. E no tempo certo, nós pedimos que o Senhor derrube toda a muralha que tem nos impedido de tomar posse das Tuas promessas. Que o grito de fé seja liberado e que a vitória seja completa para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o tamanho da sua muralha, não importa o quão ela seja fortificada, você serve a um Deus do impossível, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus de grandes milagres e de pequenos milagres, como nós estamos aprendendo aqui durante essa semana com essas passagens bíblicas. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 8 ao 10, está escrito assim.
Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A parábola dos trabalhadores na vinha, que foi contada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nos desafia a enxergar a graça e a justiça de Deus de uma maneira diferente da lógica humana. Muitas vezes nós temos uma visão limitada da recompensa divina, esperando que o tempo de serviço e esforço sejam os fatores determinantes para o que nós receberemos. No entanto, essa história nos mostra que Deus age de acordo com a sua bondade e a sua soberania, concedendo graça independentemente do tempo que passamos a serviço do seu reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana, por isso nós devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade de recomeçar, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples e são muito rápidas, mas elas fazem uma diferença enorme para que esse canal continue crescendo e abençoando milhares de vidas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus contou a história de um senhor que possuía uma vinha. E esse senhor saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com os primeiros que foram contratados um pagamento justo de 1 denário por um dia de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele voltou à praça e contratou mais alguns homens, prometendo-lhes pagar um salário justo. Ele fez o mesmo ao meio-dia. Depois ele fez isso às 3 da tarde. E por fim, ele contratou pessoas por volta de 5 da tarde. Ele encontrou ali alguns que estavam sem trabalho às 5 da tarde e enviou esses homens para a sua vinha. No final do dia, ao pagar os trabalhadores, aquele senhor começou pelos últimos e deu a eles 1 denário, que é o equivalente a 1 dia de trabalho. Ao verem isso, os primeiros contratados esperaram receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã. Mas eles receberam exatamente o que foi acordado, 1 denário, o equivalente, como eu disse, a 1 dia de serviço. E isso deixou aqueles homens indignados, porque eles achavam injusto que aqueles que trabalharam menos tempo recebessem o mesmo pagamento. O senhor da vinha, porém, respondeu que não estava sendo injusto, pois ele havia pagado conforme combinado
e que ele tinha o direito de ser generoso com quem ele quisesse. Olha só, essa parábola nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são baseadas no tempo de serviço ou no mérito humano, mas sim na graça divina. Deus chama pessoas para a sua obra em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados cedo, crescem na fé desde a juventude, enquanto outros encontram a Cristo em estágios mais avançados da vida. Mas a recompensa da vida eterna é dada igualmente a todos os que respondem ao chamado de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a graça de Deus não segue a lógica da meritocracia humana. Ele não é injusto com aqueles que sempre serviram, mas é bondoso com aqueles que chegam mais tarde. Ele deseja nos lembrar que a alegria da salvação não está no tempo de serviço, mas na dádiva de estar com Ele eternamente. O que essa parábola nos ensina sobre a resposta ao chamado de Deus? Primeiramente, não importa quando Deus nos chama. O importante é atender ao seu convite. Alguns são chamados desde cedo e passam a vida inteira servindo ao Senhor, enquanto outros são alcançados nos últimos momentos da sua existência. Ainda assim, o chamado de Deus é sempre um presente e nunca deve ser desprezado por nós. A parábola contada por Jesus nos convida a abandonar a comparação e a inveja, para que possamos nos alegrar com a graça de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando compreendemos que Deus nos chama por amor e não por merecimento, aprendemos a responder com gratidão e prontidão. A recompensa para aqueles que servem a Deus neste mundo vai muito além de qualquer pagamento terreno. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que as bênçãos e as recompensas do Senhor transcendem qualquer coisa que nós possamos imaginar. A maior recompensa é a vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele também nos concede nesta vida paz, alegria, força, provisão. Todos aqueles que decidem seguir a Cristo podem enfrentar, sim, desafios, dificuldades, tempestades, mas eles terão sempre a certeza de que Ele, o Senhor, está ao nosso lado em cada momento. Essa parábola aqui, contada por Cristo, nos ensina a confiar na bondade de Deus, sabe? A abandonar a mentalidade de comparação e a dizer sim ao chamado do Senhor, independentemente do momento em que Ele nos convocar. Deus é justo e generoso, e seu amor nos alcança de maneiras inesperadas. Nossa maior alegria não deve estar naquilo que recebemos, mas no privilégio de servir a um Deus tão amoroso e tão gracioso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. E escreva pela fé aqui o seguinte: eu recebo a graça de Deus.
Escreva isso com convicção. Eu recebo a graça de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos pela tua generosidade e pela tua graça, que são incomparáveis. Obrigado porque o Senhor nos chama para a tua vinha e nos acolhe, independentemente de quando chegamos ao teu reino. Hoje, nós queremos apresentar diante de ti os nossos pedidos de oração. E apresentamos, Pai, esses pedidos, certo de que tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Estende a tua mão de poder sobre todas as pessoas que enfrentam enfermidades nesse momento. A tua palavra nos diz em Isaías 53 que pelas suas feridas nós fomos curados. Portanto, que essa cura se manifeste sobre aqueles que clamam a ti nesse momento. Eu peço que o Senhor restaure famílias, restaura relacionamentos, cura corações que estão feridos, Pai. O profeta Jeremias nos lembra que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas do teu povo. Por isso, eu peço que o Senhor restaure aquilo que parece perdido e traz renovo aos lares e aos casamentos que por algum motivo estão enfrentando crises. Eu peço que o Senhor fortaleça espiritualmente todas as pessoas que se sentem fracas. Que o Senhor renove a força dele, a força dela. A tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam. Eu peço ainda que o Senhor conceda paz para aqueles que lutam com a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Filipenses capítulo 4 nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentar a Ti os nossos pedidos de oração, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes daqueles que passam por momentos de aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, confiando na Tua justiça e celebrando todos os dias a Tua graça. Ensina-nos a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a confiar que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Obrigado por nos chamar para a Tua obra e por nos conceder a maior recompensa, a Tua presença eterna. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 33, está escrito: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações,
porque assim você vai receber um aviso no seu celular do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu vou vencer mais um dia. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida. Declare isso com fé. Eu vou vencer mais um dia. Irmãos, Deus sempre vai colocar diante de nós algum tipo de desafio, que de certa forma vai contribuir com o nosso crescimento em alguma área, seja ela pessoal, espiritual, emocional, profissional, etc. Aquele dia havia sido muito especial para os discípulos. Eles tinham presenciado Jesus curando muitas pessoas enfermas e também viram um dos maiores milagres do Novo Testamento, a multiplicação dos pães e peixes, que serviram para alimentar uma grande multidão. A fé daqueles homens já havia sido alimentada de maneira muito forte por causa daquilo que eles puderam presenciar. Mas Jesus tinha planos especiais para os seus 12 discípulos. Eles teriam a missão de pregar o evangelho da salvação por todo o mundo. E para isso, era necessário que eles tivessem uma noção exata de quem Jesus realmente era. Eles tinham que reconhecer Jesus não apenas como aquele que supre as nossas necessidades, mas como o Filho de Deus, aquele que veio à terra para nos livrar do pecado e nos salvar da condenação eterna. O evangelista Mateus, então, relata que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele ficou por ali, despedindo a multidão. Os discípulos ficaram até alta madrugada no barco, quando Jesus surgiu caminhando sobre as águas. Quando eles o viram, ficaram assustados, mas Jesus disse para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse texto me levou a refletir sobre os altos e baixos que a vida nos proporciona. Em um momento, os discípulos estavam desfrutando da companhia de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ajudando a distribuir o alimento entre a multidão, mas em outro momento eles se encontram no meio do mar, dentro de um barco, alta madrugada, e subitamente tomados por uma visão aterradora, um homem caminhando sobre as águas. Assim também somos nós. Um dia estamos bem, com tudo sob controle, as coisas acontecendo como a gente gostaria, mas de repente nos vemos diante de um grande obstáculo, de uma perda, um divórcio, uma enfermidade ou qualquer outro tipo de adversidade ou dificuldade. O principal ensinamento contido nessa passagem dos evangelhos é que Jesus tem poder sobre todas as circunstâncias da vida. Ele é capaz de andar sobre as águas e ele também nos convida a andar sobre as águas junto dele. Outra coisa que me chama a atenção é o fato de que somente Pedro teve ousadia para sair do barco e ir até Jesus. Muitas vezes queremos experimentar o milagre, mas nos recusamos a sair da nossa zona de conforto. Queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não queremos dar o primeiro passo. Para experimentar o milagre, Pedro teve que sair do barco. Essa palavra é para você que tem buscado por uma resposta de Deus. E talvez ele até já tenha te mostrado o caminho, mas esse caminho passa por um desafio, por um sacrifício. Sair do barco, caminhar em direção a Jesus e manter seus olhos fixos nele. Porque quando Pedro olhou para o vento, ele teve medo e começou a afundar. Que o Espírito Santo encha hoje o seu coração de coragem e fé, para que você possa caminhar com passos firmes, mesmo que você tenha que andar sobre as águas do desânimo,
da decepção, da tristeza, do abandono, da desilusão. Não importa qual tenha sido a sua experiência de vida até aqui. O Senhor quer reescrever sua história. Ele te convida para viver um tempo novo na presença dele. Que você, assim como os discípulos, possa reconhecer no seu íntimo que Jesus verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele tem poder sobre tudo. E ele é quem te capacita para lidar com as adversidades da vida. Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero dar um aviso muito importante. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, que será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Se você quer viver um tempo novo no seu relacionamento conjugal, essa é uma grande oportunidade. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um link onde você pode clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Mas não demore muito, porque as vagas são limitadas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, somos gratos pela Tua palavra que alimenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Que o Senhor nos chame para caminhar sobre as águas junto de Ti e que nós tenhamos fé e coragem para deixar nossos barcos e obedecer aos Teus mandamentos. Que os nossos olhos permaneçam fixos no Autor e Consumador da nossa fé, para que as circunstâncias não nos impeçam de continuar avançando. Cremos que Tu és um Deus de cura, de provisão e de milagres, que pode nos proporcionar experiências sobrenaturais ao longo da nossa vida. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Eu sei, meu Deus, que não foi por acaso que ela clicou nesse vídeo, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades e sabe o que nós precisamos ouvir. Que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi destinada. Que ela encha os Teus filhos de esperança, de coragem e de fé para enfrentar os ventos e as tempestades desta vida. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Que o Senhor visite nesse momento, através do Espírito Santo, a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, e que o Senhor derrame a Tua cura sobre aqueles que estão enfermos. Restaura, meu Deus, os relacionamentos que porventura tenham sido quebrados por qualquer motivo. Derrama a Tua unção sobre o Teu servo, sobre a Tua serva, para que eles continuem fazendo a Tua obra com excelência. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Para experimentar o milagre, é preciso sair do barco. Tenha fé e tenha coragem, pois é Jesus quem está te chamando. Se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com seus contatos, com seus grupos, copie o link da mensagem aqui no YouTube e cola lá no grupo da igreja, no grupo da família, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. O Senhor pede para te dizer hoje: não desista agora. A verdade é que o motivo de você estar passando por algumas batalhas, talvez você só irá saber lá na glória, quando estiver frente a frente com o Senhor. Porém, enquanto você estiver aqui e enquanto você estiver batalhando, Deus estará ao seu lado, te guiando, te fortalecendo e te levantando a cada queda.
Se você crê nessa palavra, se você sente a presença constante do Espírito Santo em sua vida, escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Escreva isso como uma atitude de fé e como uma maneira de afirmar, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, que você não tem a menor dúvida de que o Senhor está contigo. Creia nisso. Você vai passar por essa prova e você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira sobrenatural. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesse momento. Antes, eu quero pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que nós conseguimos alcançar outras pessoas. Se você está chegando hoje aqui nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas aqui para abençoar o seu dia. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses nossos momentos diários de fé. E eu quero convidar você também para estar aqui comigo às 18 horas, porque às 18 horas eu posto mais uma mensagem Minuto com Deus, para que você termine bem a sua noite, para que você seja cheio da presença do Senhor e para que você continue preenchendo a sua mente com tudo aquilo que vem de Deus, com as coisas do alto, aquilo que realmente vai te edificar. Coloque também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou fazer uma oração por você e pela sua família. Daniel capítulo 6, versículo 16, está escrito: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E no versículo 23 está escrito: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmãos, ser fiel ao Senhor é uma decisão diária e que precisa ser mantida por nós de uma forma consciente e consistente. É fácil ser fiel a Deus naqueles momentos em que isso nos dá algo bom em troca, algo que seja mais imediato, por exemplo. A história de provação que Daniel passou na cova dos leões nos lembra da fidelidade de Deus e de como ela é constante. Daniel era um homem com o coração totalmente voltado para Deus, e por isso ele decidiu ser fiel até o fim, até mesmo nessa situação tão extrema, onde a sua fidelidade poderia causar a sua morte. Sabe, irmãos, em certos momentos da nossa vida, nós passamos por provações muito difíceis e enfrentamos lutas que nos fazem sentir muito pequenos e insuficientes. Nesses momentos, o nosso Deus se revela ainda mais poderoso, pois é justamente nessas situações em que somos levados a depender totalmente dele. A história de Daniel nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, a fidelidade a Deus é o caminho para a vitória. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não ficou desesperado, mas ele confiou plenamente no seu Deus. Ele sabia que, mesmo naquele lugar de perigo, o Senhor estava ao lado dele. Assim como Daniel, nós também enfrentamos leões na nossa vida. Esses leões podem assumir diversas formas. Eles podem estar representados por problemas financeiros, por enfermidades, conflitos familiares, por desafios lá no seu trabalho ou nas relações interpessoais.
Às vezes nos sentimos ameaçados e cercados por eles, incapazes de encontrar uma saída. Mas a verdade é que, quando nós estamos com Deus, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus nos convida a confiar nele, a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando tudo parece impossível. Ele é capaz de nos livrar das garras dos leões que nos cercam. O segredo está em manter a nossa fidelidade, em servir a Deus continuamente, mesmo diante das dificuldades. A fidelidade a Deus não garante uma vida isenta de provações, mas nos fortalece para enfrentá-las. É um compromisso diário de confiar nas promessas do Senhor e no seu cuidado constante. Quando permanecemos fiéis, podemos experimentar a alegria que vem do livramento divino, assim como o rei se alegrou quando viu Daniel são e salvo. Nas provações, nós somos chamados a exercitar a nossa fé e a confiar na fidelidade de Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nossa ajuda sempre presente. Portanto, não desista agora, meu querido, minha querida. Mantenha-se fiel, mesmo quando tudo parecer contrário, porque o Senhor está com você. Se você está enfrentando uma prova difícil em sua vida, eu quero te encorajar a não desanimar. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer desafio. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, para que eu possa interceder por você no final dessa mensagem. Acredite, você passará por essa prova e testemunhará do poder de Deus se manifestando de uma maneira sobrenatural em sua vida. Ele é fiel e cumprirá suas promessas. Confie nele e mantenha-se firme na sua fé, pois a vitória está ao seu alcance. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor se revelou a nós de uma maneira sobrenatural e encheu os nossos corações com a tua força e com a tua coragem. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que infelizmente são muitos, às vezes muito mais do que somos capazes de enumerar. Nesse momento, Pai, que o Senhor vá trazendo à consciência de cada um deles, através do teu Espírito, todos aqueles pecados cometidos. E em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu perdão, Senhor, e pedimos que o Senhor purifique o nosso interior, pois queremos ter um coração e uma mente que sejam parecidos com o coração e a mente de Cristo. Hoje, o Senhor nos lembrou de que ser fiel, por mais que às vezes possa ser algo difícil, algo que nos leva a viver provações muito grandes, ainda assim é a nossa melhor escolha. Por isso nós declaramos que seremos fiéis a Ti. Independente do que aconteça, Senhor, iremos nos entregar totalmente ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Não queremos ser fiéis ao Senhor por conveniência, mas sim pela consciência de que Tu és o verdadeiro Deus. Pai, eu coloco diante do Teu altar cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa palavra hoje. E eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, cada uma dessas famílias aqui representadas, e opere, segundo a Tua vontade, a cura, a libertação, a salvação, a restauração desse lar, Pai. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Adquira o livro Minuto com Deus, com mensagens inéditas para cada dia do seu ano. Acesse upbooks.com.br/livro Minuto com Deus ou clique nesse link que vai estar aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Continuam abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais.
casamento firmado na rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. O link para você se inscrever também está aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao 24, está escrito: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Quantas vezes nos sentimos tomados por pensamentos que parecem nos prender em um ciclo de dor e desânimo? A tristeza, a solidão, as amarguras que acumulamos ao longo da vida podem se transformar em verdadeiras correntes invisíveis, pesando sobre nossos ombros e nos fazendo acreditar que não há saída. Esses sentimentos podem invadir nossa mente como uma melodia triste que ecoa sem parar, repetidamente. No entanto, a palavra de Deus, em Lamentações, nos oferece uma chave poderosa para quebrar esse ciclo. Essa passagem que eu li nos ensina que, mesmo quando estamos afundados nas lembranças de dor e sofrimento, há sempre uma luz de esperança. Essa esperança não é algo que nós mesmos criamos. Ela vem do Senhor, da certeza de que suas misericórdias se renovam todas as manhãs. A cada novo dia temos a oportunidade de recomeçar, de nos desvencilhar dos pensamentos pesados e de abrir espaço para o amor e a bondade de Deus. É esse amor que nos sustenta, que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A fidelidade do Senhor é a âncora que precisamos em tempos de tempestade. Eu me chamo Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Hoje eu quero te convidar a refletir profundamente sobre a importância de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Em momentos de fraqueza e dor, o que você tem escolhido recordar? Será que são as perdas, os erros, os momentos de desespero? Ou você tem trazido à mente as promessas de Deus e as vezes em que Ele te livrou e te abençoou? Antes de qualquer palavra ser pronunciada pelos nossos lábios, ela já foi gerada em nossa mente. Isso significa que a maneira como pensamos impacta diretamente a maneira como vivemos e como nos expressamos. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amargura, é isso que vai sair da nossa boca. Mas se encher nossa mente e nosso coração com coisas boas, com as promessas de Deus, é isso que se refletirá em nossas palavras e ações. Muitas vezes, as lembranças negativas parecem ter um poder maior sobre nós. Já reparou como as lembranças de momentos tristes ou dolorosos podem durar mais tempo em nossa mente do que os momentos de alegria? Isso ocorre porque muitas vezes permitimos que as feridas e os traumas dominem a nossa memória. E assim, sem perceber, vamos alimentando essa dor, revivendo-a dia após dia. Meu querido, minha querida, Deus não quer que você viva assim. Ele não deseja que carreguemos um espírito pesado, cheio de angústia e opressão. Pelo contrário, Deus quer que sejamos livres, que tenhamos paz. Mas como alcançar essa paz? A primeira coisa que precisamos fazer é mudar o foco dos nossos pensamentos.
Assim como temos o hábito de armazenar as lembranças ruins, podemos ensinar nossa mente a guardar coisas boas. Podemos escolher diariamente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não é fácil, eu sei, especialmente em meio às dificuldades. Pode parecer impossível pensar em algo bom, mas é justamente nesses momentos que precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Deus nos chama a renovar nossa mente, a transformar nossos pensamentos. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim mudar a maneira como os encaramos. Quando você escolhe focar nas bênçãos que já recebeu, nas vitórias que Deus te concedeu, você começa a enxergar a vida com outros olhos. As dificuldades ainda existirão, mas elas não terão mais o poder de te derrubar. Lembre-se, a confissão de coisas boas é o primeiro passo para transformar sua vida. Se você concorda com o que eu estou dizendo aqui, se você recebe essa palavra pela fé, deixe o seu like no vídeo. Isso não é apenas uma forma de mostrar que você está de acordo, mas também uma maneira de espalhar essa mensagem para mais pessoas aqui no YouTube, para que outros possam ser alcançados por essa palavra de esperança. Ninguém pode te fazer infeliz sem a sua permissão. As palavras dos outros podem tentar te machucar, tentar te derrubar, mas o verdadeiro poder está nas palavras que você permite que entrem no seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 4, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Isso significa que aquilo que falamos, tanto para os outros quanto para nós mesmos, tem o poder de gerar vida ou morte. Escolha hoje falar palavras de vida. Escolha alimentar sua mente com pensamentos que vêm de Deus. E como fazemos isso? Renovando diariamente a nossa mente e nossas atitudes. A palavra de Deus nos ensina a ter uma perspectiva positiva da vida, a focar nas coisas do alto. Isso não quer dizer que devemos ignorar as dificuldades, mas sim que podemos adotar uma postura de fé diante delas. Podemos enfrentar os problemas sabendo que Deus está no controle e que no final Ele tem o melhor para nós. Eu sei que talvez nesse momento você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Talvez a tristeza, a solidão e o desânimo estejam te cercando por todos os lados. Mas eu quero te lembrar, há esperança. A mesma misericórdia que se renovava na vida de Jeremias, o profeta que escreveu essas palavras em Lamentações, é a misericórdia que está disponível para você hoje. Deus renova suas misericórdias a cada manhã. E assim como o nascer do sol anuncia um novo dia, Deus está anunciando um novo tempo na sua vida. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus, você que chegou aqui pela primeira vez. E se você já é inscrito ou se inscreveu hoje, ative as notificações. Dessa forma você vai receber uma mensagem diretamente no seu celular, toda vez que uma nova oração, uma nova palavra for postada aqui no canal. Nesse momento eu quero orar por você. Mas antes, eu te convido a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja a sua luta, Deus está ouvindo. Coloque diante dele as suas necessidades e juntos vamos crer no poder de Deus para transformar qualquer situação. E se o principal motivo da sua oração tem sido o seu casamento ou o seu relacionamento conjugal, eu tenho uma boa notícia para você. Estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Guarde essa data na sua agenda, 15 a 17 de novembro em Belo Horizonte. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. A sua família é o bem mais precioso que você possui. Invista nela. Vamos falar com Deus. Pai,
em nome de Jesus, nós queremos começar essa oração te agradecendo. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença e de ouvirmos a Tua palavra. Te agradecemos pelas misericórdias que se renovam sobre nós todas as manhãs. Sabemos que sem a Tua bondade não poderíamos caminhar. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos por todas as vezes em que falhamos, por todas as vezes em que os nossos pensamentos e atitudes não foram agradáveis a Ti. Sabemos que somos imperfeitos, mas confiamos na Tua graça e no Teu perdão. Purifica-nos, Senhor, e nos ajude a seguir em frente com o coração renovado. Pai amado e querido, diante da Tua palavra que foi ministrada hoje, eu quero fazer essa oração, pedindo que o Senhor nos ajude a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua palavra e que possamos resistir às mentiras e aos pensamentos negativos que tentam nos oprimir e nos desanimar. Que a confissão de coisas boas seja o nosso estilo de vida e que possamos sempre lembrar das Tuas promessas. Queremos orar também, Senhor, por todos os pedidos de oração deixados aqui nos comentários. Tu conheces cada necessidade, cada súplica, cada clamor. Eu peço que o Senhor visite aqueles que estão orando por uma cura, aqueles que estão pedindo pela restauração em suas famílias, aqueles que têm clamado por um milagre em suas vidas. Tu és o Deus do impossível, o Deus que cura e que transforma. Visita, Senhor, cada lar, cada coração. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Confiamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos sempre estar firmes na esperança que só o Senhor pode nos dar. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com alguém que também precisa ouvir essa palavra de esperança. Lembre-se, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. Muitas vezes, para alcançarmos tudo aquilo que Ele preparou para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos adquirir aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não significa que não possamos experimentar uma vida bem-sucedida também aqui na terra. Deus deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, emocionalmente e até materialmente. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E durante essa jornada, ele ouviu de Deus conselhos e promessas que transformaram sua vida. Essas mesmas palavras de Deus podem hoje transformar a sua vida, despertar a sua fé e fortalecer o seu espírito. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras que Deus ministrou à vida de Josué e que podem te conduzir a uma vida cheia de conquistas e vitórias. Antes de continuar, eu quero te pedir que deixe o seu like nesse vídeo. Parece algo muito bobo, mas esse like ajuda e faz com que essa mensagem se espalhe pela internet. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 está escrito: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão.
Imagine a situação de Josué. Ele tinha acabado de perder Moisés, seu líder, sua principal referência. Era um momento de dor e luto, mas Deus pediu que ele se preparasse. Deus estava dizendo a Josué que, apesar das perdas e das dificuldades, era hora de seguir em frente. Isso vale para mim e para você. Mesmo em momentos de grande perda, Deus nos chama a nos levantarmos, a nos prepararmos para o que Ele tem para nós. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza, de decepção, mas Deus te diz: erga-se, prepare-se. Eu tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. Deus está te chamando para se preparar para o novo tempo, para as conquistas que Ele já planejou para você. A segunda palavra que Deus liberou sobre Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O que isso significa? Que por mais que os tempos sejam difíceis, as promessas de Deus para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Talvez você olhe ao seu redor e não veja nenhuma possibilidade. Talvez as circunstâncias sejam desanimadoras. Mas creia que, se Deus fez uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Receber essa verdade no coração nos dá forças para continuar. Deus é fiel às suas promessas, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente das situações à sua volta. A terceira palavra que Josué ouviu de Deus foi: minha presença será contigo. Josué capítulo 1, verso 5, Deus diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que palavra poderosa! Assim como Deus esteve com Moisés nos momentos mais difíceis e decisivos, Ele também estará com você. Talvez você se sinta sozinho em meio às lutas da vida, mas Deus te garante que sua presença nunca vai te abandonar. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está ao seu lado em cada momento, nos dias bons e nos dias maus. Não importa o que você esteja enfrentando, a presença de Deus faz toda a diferença. Assim como fez para Moisés e Josué, a presença do Senhor te sustentará e te conduzirá à vitória. A quarta palavra que Deus deu a Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. A força de Deus nos capacita, mas a coragem nos impulsiona a agir. Não adianta termos a força de Deus se não tivermos ousadia para conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem sem a força e a unção de Deus, porque diante do primeiro obstáculo, vamos querer desistir. Deus está te chamando para ser forte e corajoso, para enfrentar os desafios com a confiança de que Ele está com você. Não deixe o medo te paralisar. A coragem vem do Senhor e com a força dele você pode vencer qualquer batalha. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tanto que você que chegou aqui hoje, quanto você que já é ouvinte do Minuto com Deus. Eu sempre falo isso aqui no canal, mas é pelo simples fato de que, quando você ativa as notificações, você recebe um aviso do YouTube direto no seu celular e pode ouvir a mensagem do dia especial para você logo assim que ela for postada. A quinta orientação que Deus deu a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 de Josué capítulo 1, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O que isso nos ensina?
que a vida nos oferece muitas possibilidades, mas muitas delas nos afastam dos propósitos de Deus. Se você deseja viver uma vida de conquistas e vitórias, precisa manter o foco. Foco não é apenas seguir firme no caminho certo, mas também é saber dizer não para as distrações que surgem ao longo da jornada. Que você possa manter seus olhos fixos em Deus e em seus propósitos, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. A sexta palavra que Deus deu a Josué foi: preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Josué precisava encher sua mente com as palavras de Deus, meditar nelas, falar sobre elas e colocá-las em prática. Da mesma forma, nós também devemos encher nossas mentes com aquilo que nos inspira e nos edifica. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que escolhem alimentar suas mentes com coisas boas, com palavras abençoadoras. A palavra de Deus nos instrui, nos fortalece e nos guia. Medite nela diariamente e permita que ela transforme seus pensamentos e atitudes. A sétima e última palavra que Josué ouviu de Deus foi: não tenha medo e não desanime. Está escrito no versículo 9: não fique desanimado e não tenha medo. O desânimo pode surgir de muitas formas: dificuldades financeiras, problemas familiares, expectativas frustradas, ou até mesmo por causa de fatores externos, como a falta de vitamina D. Mas independentemente da origem do desânimo, Deus nos chama a lembrar de quem nós somos nele. Quando você se sentir desanimado, lembre-se das vitórias que Deus já te concedeu. Traga à memória as bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida. Isso te motivará a continuar firme, sabendo que Deus é fiel e que Ele vai te dar novas vitórias. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Mas antes, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está vendo e ouvindo o que está no seu coração. E se o principal motivo da sua oração tem sido o seu casamento ou o seu relacionamento conjugal, eu tenho uma excelente notícia para você. Estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Anote essa data na sua agenda, dia 15 ao dia 17 de novembro de 2024, em Belo Horizonte. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. A sua família é o seu bem mais precioso. Invista nela. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento em completa humildade e com o nosso coração cheio de gratidão. Te agradecemos por mais um dia em que podemos buscar a Tua presença, ouvir a Tua palavra e aprender junto com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, que são eternas e fiéis. Sabemos que sem a Tua graça e o Teu amor, não seríamos capazes de caminhar. Cada promessa Tua é um sinal do quanto Tu és bom e do quanto o Senhor nos ama. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que falhamos, por todos os pecados que cometemos, pensamentos, palavras ou atitudes que não Te agradaram. Nos perdoa e purifica o nosso coração. Sabemos que não somos perfeitos, mas confiamos na Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Lava-nos e nos torna dignos de estar na Tua presença, porque só em Ti encontramos a verdadeira paz. Senhor meu Deus, eu quero orar especialmente pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Eu oro para que o Senhor traga à memória dela
todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a vida dela. Que ela se lembre nesse momento de todas as vezes em que o Senhor foi fiel e transformou situações difíceis em vitória. Pai, renova a esperança no coração dessa pessoa. Que ela sinta a tua presença de forma poderosa nesse exato momento. E que o teu Espírito Santo ministre conforto, paz e encorajamento a ela. Deus amado, Deus querido, fortalece cada pessoa que está enfrentando desafios, que o Senhor possa conceder a ela força e coragem diante das dificuldades. Dá-nos, Senhor, o vigor necessário para seguirmos em frente, mesmo quando a jornada parece árdua. Que não sejamos vencidos pelo medo ou pela dúvida, mas que possamos confiar nas tuas promessas, sabendo que tu estás ao nosso lado em cada passo. Que a tua presença seja a nossa maior fonte de força e coragem, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué. Eu também oro pelos pedidos de oração que têm sido escritos aqui nos comentários. Cada um desses pedidos, Pai, representa uma família, uma necessidade, uma angústia, um clamor. Visita aqueles que estão orando por cura, por um milagre em suas vidas, pela restauração de relacionamentos, pela provisão financeira, pela paz em seus lares. Tu és o Deus que tudo pode e nós confiamos no teu poder para transformar qualquer situação. Que a tua mão poderosa se mova em favor dos teus filhos e das tuas filhas, trazendo resposta às suas orações e realizando aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor tire de nós todo o desânimo, toda a tristeza, todo o cansaço que tenta nos abater. Que o teu Espírito Santo nos encha com ânimo, determinação, ousadia e disposição para continuarmos lutando, para seguirmos firmes nos teus caminhos. Que possamos ter os nossos olhos fixos em ti, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos, Senhor, a manter o foco na tua vontade e nos teus propósitos, sabendo que o teu plano é sempre o melhor para as nossas vidas. Eu oro para que a mente dessa pessoa que está ouvindo seja preenchida com pensamentos de paz, de esperança e de fé. Tira todo pensamento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio e substitua por pensamentos de bondade, de amor e de confiança em ti. Faça, ó Deus, com que essa pessoa se lembre de quem ela é em ti, de todas as bênçãos que o Senhor já derramou e de todas as promessas que ainda vão se cumprir. Eu te agradeço porque sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Eu te louvo porque tu és um Deus fiel, que nunca nos abandona. Confiamos em ti, Senhor, e entregamos tudo nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas e que a tua paz nos acompanhe em todos os momentos. Nós te agradecemos por cada bênção, por cada livramento, por cada vitória. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.